Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para a nossa AV2 de Filosofia do segundo bimestre. Lógico que a principal fonte de estudos deve ser a sua atenção e participação em aula, seguida das suas anotações e também daquilo que está no livro. Mas esse vídeo ajuda a dar uma organizada e uma visão geral nas ideias, tá bom? Bom, o primeiro ponto aí que a gente precisa estar atento para a avaliação é um processo filosófico chamado dialética, o diálogo das ideias de um filósofo chamado Hegel, né? Não precisa saber o nome dele, pelo menos não para esta avaliação, mas você precisa saber que o diálogo das ideias sempre se dá por uma ideia inicial, a ideia contrária e as negociações entre essas ideias, entre a tese, a antítese e a síntese. Então, por exemplo, algumas pessoas podem falar, olha, a melhor proposta para o mundo é a competição capitalista. Outros podem falar, não, a melhor proposta para o mundo é uma sociedade sem classes, do socialismo. E aí pode haver alguma negociação nisso, algo voltado para uma terceira via, uma social-democracia dizendo, olha, saúde, alimentação, transporte, educação serão de cuidados estatais, mas o salário haverá uma competição salarial. Não sei se isso seria uma espécie de síntese desses dois raciocínios quase que antagônicos. Um jeito fácil de você lembrar é que se a ideia inicial é da cor preta, a ideia contrária é da cor branca, a mistura das duas dá uma cor cinza. Muito bem. A lógica é a estratégia fundamental do raciocínio filosófico, baseada em argumentos, na construção de hipóteses e validação das mesmas, tá? Não pode ser trabalhado no campo da metafísica, no campo dos mitos, mas sim no campo do logos, da palavra, da argumentação, por meio de sustentações com provas, tá? Então você formula hipóteses, fala assim, a luz está apagada porque queimou, porque acabou a luz ou porque o interruptor está desligado. Vou testar a primeira hipótese, a terceira hipótese, o interruptor está desligado. Eu vou lá e mexo, parece que o interruptor não causa nenhuma alteração. Falo, olha, pode ser que acabou a luz. Eu testo com outros interruptores da minha casa, depois do vizinho, e aí confirmo se esta hipótese é válida ou não. Por fim, se a do vizinho está funcionando, mas a minha não, eu posso testar a hipótese da lâmpada estar queimada trocando por outra. As hipóteses, elas são validadas pelas experimentações. Só que existem dois grandes caminhos para se fazer isso. Uma é a dedução. Eu parto de verdades universais, gerais, como por exemplo, matar é errado. E você me fala, nossa, eu tô com tanta vontade de matar essa pessoa, você acha que eu devo matar ou não? Eu falo, olha, pela verdade universal de que matar é errado, você não deve matar ninguém. Eu falo, não, mas é que você não sabe o que aconteceu, eu acho que nesse caso tem o direito. Não tem. Porque eu estou partindo de uma verdade universal para aplicar num caso particular. Dedução é partir de uma verdade universal e aplicar num caso particular, individual. Às vezes isso não é possível. Por exemplo, você precisa trabalhar por amostragem. Como que você vai saber se um creme é dermatologicamente aceitável ou não para a pele humana? Você precisa fazer teste primeiro em pequenos grupos, depois em outras amostragens maiores, mas não vai ser possível testar o creme na população de todo o universo. Então você, por indução, acredita que como em um grupo considerável estatisticamente não houve efeitos colaterais, que este creme pode ser usado em outras pessoas, tá? O pensamento indutivo é aquele que você parte de indivíduos, de casos menores, de amostragens menores, e isso te indica o caminho a seguir. Professor, mas parece que o pensamento dedutivo é um pouco mais robusto. Mas nem sempre ele é possível de ser aplicado. Então, pensamento dedutivo aplica verdades universais para casos específicos. Dedução para casos específicos.
Indução, você pega uma amostragem, um caso e aplica para todo mundo, indica todo mundo, indica um universo maior. Muito bem. Todos lembram que depois daquilo que nós estudamos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os três grandes gregos, o Aristóteles ele acabou sendo professor do Alexandre o Grande da Macedônia, que conquistou várias regiões da Europa e tentou espalhar os valores helênicos, os valores dos gregos pelo mundo na cultura helenística. 4 grandes escolas helenísticas você precisa saber, elas estão aqui. Estoicismo, do Zenão, é aquele que diz que a vida deve ser aceita como ela vem. Você não deve se preocupar com o bem, com as coisas agradáveis ou com as coisas desagradáveis, mas deve aceitar a vida como ela se apresenta. Zenão deve se preocupar em querer julgar ou avaliar as coisas. Apenas viva a vida do jeito que ela se apresenta. Isso lhe faria chegar à ataraxia, uma vida com pesos iguais. Tara, peso, né? Quando você vai lá na balança, está tara, 0, significa que está sem peso. A ataraxia sem maiores pesos, né? Com pesos equilibrados. Muito bem. Epicurismo é quase o contrário do estoicismo, tá? O Epicuro fala, olha, uma vida feliz é uma vida que você vive com intensidade. Hora que está triste, você vive a tristeza. Hora que está alegre, você vive a alegria. E a vida se daria nos picos, tá? A vida se daria em viver cada sensação ao máximo da sua intensidade. Então, epicurismo, os picos, tá? Muito bem. Cinismo, primeiro ceticismo, né? É justamente da palavra cético, desacreditar. O cético é aquele que duvida de tudo. Então, se eu duvido, eu não crio expectativas, e isso me faria ter a ataraxia, a vida plena, a felicidade. Porque se eu não conto como nada como certo, o que vier eu aprecio. Ele tem alguma ligação ali com o estoicismo, mas ele está mais ligado a duvidar de que as coisas podem ser verdadeiras. Falar, eu sou um homem muito rico, não sei. Será que eu sou? Será que eu posso perder tudo? Eu sou um homem muito saudável. Não sei. Será que eu não posso estar com alguma doença oculta? Então eu duvido de tudo. O que vier eu estou preparado. Tá? O cinismo, a melhor palavra seria canismo, mas ele entrou para a história como cinismo, de um autor chamado Diógenes. Canismo seria características de cachorro. Diógenes é só você lembrar. Dognes. Não deu muito certo. Mas o Diógenes, ele é o inspirador do seriado mexicano Chaves. Ele dizia que se ele morasse dentro de um barril, ele inclusive morava dentro de um barril, não como Chaves, um barril maior, como se fosse uma barraca, era tudo que ele precisava. Eles tinham um fato pitoresco da vida dele, que ele era tão desapegado dos bens materiais, tão minimalista, para usar uma expressão mais atual, não consumista, né? Pouco apegado aos bens materiais, que o Alexandre o Grande quis conhecê-lo. E parou com o seu cavalo na frente do barril do Diógenes e falou, Diógenes, eu fiquei sabendo que você é um dos homens mais sábios de toda a antiguidade. O que você pedir eu posso te dar, porque eu sou muito rico e poderoso. O Diógenes falou, o que eu pedir? O que você pedir. Eu falei, então eu vou te pedir para você dar licença aí, você está cobrindo o sol, você está fazendo sombra para o sol, sai da frente aí, que estava tão gostoso o solzinho que eu estava tomando e você com seu cavalo está me atrapalhando. Lógico que o Alexandre o Grande poderia ter ficado achando que isso era uma insolência, mas ficou admirado e falou que nunca tinha encontrado homem mais sábio do que o grande Diógenes. Ótimo! Nessa transição, nós também vamos tendo os filósofos medievais, da Idade Antiga para a Idade Média. Eles pensam principalmente sobre as questões do quanto da nossa vida já está marcado, já está predestinado, o quanto da nossa vida é fruto de escolhas. O Agostinho, Santo Agostinho para os católicos, de Hipona, ele defendia a ideia da predestinação divina. Ele falava assim, olha, tudo que acontece está escrito no livro da vida, você já tem um destino
escrito por Deus, prescrito por Deus. Quantos anos você vai morrer, do que você vai morrer, com quantos anos você vai se casar, com quem você vai se casar e coisas desse tipo. Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino para os católicos, ele defendia o livre-arbítrio. Ele falou assim: olha, Agostinho, é impossível, Deus seria um sádico. Então ele escolheu quem vai ser assassino, ele escolheu quem vai ser sequestrador, não tem como. A vida é feita por escolhas. Então as pessoas podem escolher ou não seguir o plano, elas têm liberdade, elas têm livre decisão, tá? A maioria das escolas filosóficas de hoje em dia faz uma dialética entre essas duas coisas. Realmente existem coisas na nossa vida que eu acho que a gente não escolhe. Você não escolhe sua condição genética, você dificilmente escolhe a família que você vai nascer, né? A família em que você vai viver. Você não escolhe quem são seus amigos de classe, eles estão aí, né? É lógico que você pode, pelo seu livre-arbítrio, decidir com quem você vai aprofundar o convívio. Você pode, com o seu livre-arbítrio, decidir se com apenas 1,60 m você vai tentar ser jogador na NBA ou um ginasta olímpico, né? Isso é do seu livre-arbítrio, mas você não escolheu a sua altura, provavelmente, ou fez muito pouco em relação a isso. Não está aqui um item, mas é bom a gente saber. Uma tese e antítese muito comum na filosofia é a do racionalismo, se o conhecimento verdadeiro vem pelo uso das ideias, da razão pura, como diria Platão, o mundo das ideias, ou se o conhecimento vem da experiência sensível, do empilhar experiências, o empirismo, que o Aristóteles falava. Lógico que depois, na Idade Moderna, nós vamos ter outras manifestações. O rapaz que fala para você descartar as emoções, Descartes, lógico que se pronuncia Descartes, ele é o exemplo do racionalismo da Idade Moderna. E o cara que fala assim, não, qualquer experiência válida, qualquer conhecimento válido precisa ser experimentado. É o Francis Bacon, aquele que diz, olha, experimenta o sabor do bacon, tá? Gente, espero que esses pontos tenham ajudado bastante. Estuda, assista esse vídeo quantas vezes você precisar, leia o livro, assista os vídeos recomendados e bom estudo para a prova. Até a próxima, pessoal!